Olá, meus amigos, muito boa noite, minhas amigas. É com muita satisfação que estamos dando continuidade na leitura e interpretação do Evangelho na maneira virtual e que neste início façamos uma prece rogando a Jesus, rogando aos nossos mentores, primeiramente os agradecendo por toda a oportunidade que nos oferecem e que possamos ter nesse momento nossa mente e os nossos corações voltados a Jesus, para que essas palavras ditas no Evangelho possam ser nossa companheira do dia a dia, para que sejamos espíritos melhores no decorrer da nossa jornada. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em todos os corações. Um grande abraço a todos. Olá, amigas e amigos. Meu nome é Cristiane e eu darei sequência com a leitura do item Provas da Riqueza e da Miséria, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gere, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra, lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram e fez-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, da riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para os que dela sabem servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados o propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar, fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria demais a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males,
se exacerba tanto as más paixões e provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não há um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das estranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para o levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez distribuir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia o desenvolvimento e inteligência, e essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, ou ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para trabalharmos e estudarmos do Evangelho de Jesus, provas da riqueza e da miséria. Então, nós podemos entender o seguinte, que a todos Jesus dá uma condição para que nós possamos trabalhar no envolvimento do planeta, no desenvolvimento da ciência, em todas as situações. Nós viemos para a Terra para podermos, do pouco que nós temos, investir em conhecimentos a todos os lugares que nós estivemos, desde o mais simples até o mais alto. A prova da riqueza. A riqueza é uma situação muito bem-vinda quando ela é muito bem aplicada na ciência, na filosofia, em todos os lugares. Desenvolve muito bem o ser, a sociedade, todas as pessoas que estão ali participando. Então, aquele outro mais simples também pode fazer o seu trabalho digno, com seriedade, porque Deus dá a todos oportunidade. E ele fala que se não estiver caridade, não tem condições. Sem a caridade, nós não entraremos no reino de Deus. Fora da caridade não há salvação. Então, quando ele fala isso, ele fala para todos. Ele fala tanto para quem tem o bem aquinhoado, quem tem a riqueza, ou para o miserável. Então, todos nós que estamos nessas situações, em várias situações, Jesus ele fala para todos. Fora da caridade não há salvação. Então, devemos trabalhar e fazer o que está ao nosso alcance na medida do possível, né? Para que a gente não venha a menosprezar o outro e, ao mesmo tempo, a angariar coisas materiais e nos ligarmos extremamente às coisas terrenas, porque nós
não vamos levá-los. Nós precisamos colocar em nosso coração aquilo que a ferrugem não consome. Os nossos ideais, os nossos pensamentos. É isso que o mestre fala. Então, para aquele espírito que veio numa família de uma maneira mais abastada, que veio, talvez a prova seja um pouco mais difícil, porque quando a gente tem poderes aquisitivos em nosso favor, se nós não tivermos o cuidado, muitas vezes o orgulho acaba nos prejudicando muito a nossa evolução espiritual, porque achamos que compramos tudo, que fazemos e desfazemos. Na verdade, nós precisamos ter a consciência de saber trabalhar com aquilo que Deus nos proporcionou, tanto para o mais simples como para aquele outro um pouco mais abastado. Então Deus dá oportunidade para todos nós. Nós precisamos ter o conhecimento, o ideal, a visão de enxergar e de entender dentro do Evangelho de Jesus, né? Podemos ver, por exemplo, a parábola de Lázaro. Vamos ler aqui. A parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho. Então veja bem, já está logo no início falando que ele se vestia de púrpura e linho. E que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos no seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Então vejam essa colocação do mestre, né? Então, talvez poderia até dizer que foi mais fácil para Lázaro, porque ele já viveu numa situação de migalha, de pedinte, ele não exigiu, pode ser. Por isso que às vezes a riqueza é muito difícil nós contornarmos esta situação. Mas para Deus, nada é impossível. Tudo está de acordo, tudo está certo, né? Então é preciso que o ser humano, nós possamos trabalhar em comum acordo em benefício da sociedade. Então são princípios de aplicação que Jesus procurou colocar para nós. Fora da caridade não há salvação. Então é necessário que nós tenhamos em nosso coração esse entendimento, esse sentimento, a fim de que vamos evoluindo, tanto um quanto o outro. Então, quando Jesus faz esta referência, ele mostra para nós que a gente pode caminhar sem aquele apego exagerado que pode nos prejudicar no futuro. É possível você se libertar aplicando o que você tem, trabalhando em prol da sociedade, tanto um quanto o outro, cada um oferecendo o que tem de melhor, o benefício que cada um tem, para que a gente possa juntos irmos caminhando rumo a uma luz melhor. Que Deus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Graças a Deus. Muito obrigado, Mestre Jesus. Só podemos lhe agradecer por tudo que nos foi dito neste momento do Evangelho. Que a sua luz e a sua paz brilhe em todos os corações do nosso orbe, principalmente começando pelos nossos lares,
aonde sabemos que é o grande celeiro das provas e expiações. Sabemos também que tudo que nos oferta e que muitas vezes nos parece dificuldades intransponíveis, muito difíceis, são exatamente as tarefas que nós precisamos para sermos burilados em nossa caminhada. Aos nossos mentores amigos que nos protegem, que nos intuem, também podemos dirigir o nosso pensamento de agradecimento a todos esses amigos que incondicionalmente trabalham por nós. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que valorizam o nosso trabalho diante dessas mudanças que fomos colocados, mas que trouxe grandes aprendizados a todos nós. Um grande abraço e que a paz do nosso Mestre esteja com todos.